Olá! O Estatuto da Criança e do Adolescente foi atualizado. Ganhou leis complementares que reforçam direitos e proteção. Entre as mudanças, um assunto sensível: a gravidez em idade precoce. Vamos ver o que mudou. O Estatuto da Criança e do Adolescente está em vigor desde 1990, com direitos e garantias. Mas ele precisa ser atualizado e, por isso, algumas mudanças foram necessárias. Recentemente entraram em vigor 3 leis que complementam o Estatuto. A lei que permite a reeleição por vários mandatos consecutivos de conselheiros. A lei que criou um cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos. O banco de dados será alimentado por meio das denúncias feitas pelo Disque 100. E isso vai ajudar, além de monitorar os casos, também criar políticas públicas para evitar novos crimes. E a lei que instituiu a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, com incentivos a campanhas de conscientização. Quando nós entendemos que um adolescente que tem a sua gravidez precoce, ela está queimando etapas, nós agora vamos fomentar a possibilidade de que toda a família possa refletir acerca deste tema, para que possa haver uma construção efetiva e para que as bases familiares sejam cada vez mais guarnecidas. O coordenador-geral de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ressaltou ainda que atualizar o ECA é importante para acompanhar as mudanças sociais e garantir o que já foi conquistado. Outra forma de proteger as crianças e adolescentes foi a alteração do artigo 83 do ECA, que proíbe menor de 16 anos de viajar sozinho para locais distantes, sem autorização judicial. Antes, a exigência era para menores de 12 anos. A regra vale para quem viaja de barco, ônibus ou avião. Nesse sentido, nós entendemos que, resguardando a integridade física deste adolescente e dessa criança, nós também estaremos guarnecendo a estrutura da família. E para discutir o assunto, estão comigo aqui no estúdio Liliana Marques, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OABDF, e Petrúcia de Mello Andrade, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindas ao fórum, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom, vamos dedicar essa primeira parte do nosso programa à Semana Nacional da Gravidez, de prevenção da gravidez, né? Petrúcia, aqui no Brasil, a cada 1.000 adolescentes entre 15 e 19 anos, 68,4% ficaram grávidas e tiveram os seus bebês. É um número muito alto e isso foi um ponto-chave para a criação dessa semana? Sim, um número que nos assusta, né? Então, há importância de termos políticas públicas para o enfrentamento dessas questões, trabalhando muito na perspectiva da prevenção à gravidez na adolescência. E para isso a gente precisa de trabalhar na transversalidade, envolvendo vários setores, atores, né, ministérios. Então isso assim, eu estou muito à vontade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por essa interlocução que nós estamos trabalhando. Realmente é um assunto transversal, né, Liliana? E quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando diretamente em educação, né, da sociedade civil como um todo. Qual é a sua opinião a respeito das políticas públicas existentes para esse segmento da população? Hoje nós não temos políticas voltadas para essa faixa etária, né? Então é muito importante essa criação da semana de prevenção, né? O adolescente hoje ele precisa de mais informação, que a gente, analisando uma criança, uma adolescente nessa faixa de etária, ela não tem estrutura emocional, física e nem social para enfrentar uma gravidez. Aí vem consequências para o resto da vida, né? Vem a evasão escolar, porque uma adolescente que fica grávida, dificilmente ela vai dar prosseguimentos aos seus estudos, né? Esse bebê, provavelmente, ele será colocado no abrigo, se essa criança, esse adolescente não tiver estrutura, né? Se o pai, o namorado ou a companheiro não ajudar, ela vai ter que ir à luta, ela vai ter que trabalhar, né? Vai deixar essa criança com os pais, com os avós, com uma tia. Então, nós precisamos, sim, da efetividade a essa lei, fazer uma parceria, né, governo e sociedade civil, e tem que dar efetividade, que é o mais importante.
E interessante que nós, muitas vezes, né, pelo senso comum, a gente atribui muito a responsabilidade a gravidez na adolescência para a menina, né? E uma das questões que nós temos trabalhado, né, na nossa secretaria é incluir esse menino, esse pai. A menina não engravida sozinha, ela engravida junto com esse menino, né? Então, a importância da gente estar elaborando campanhas, mais uma campanha que dialogue com esse adolescente, né, para que ele possa fazer uma escolha, né, em engravidar ou não engravidar, né, mas sempre incluindo esse menino e essa menina, né, porque para além desse abandono, dessa evasão escolar, também tem um impacto na questão da economia, porque muitas meninas às vezes não trabalham, né, ficam cuidando dos seus bebês. Em outros casos, a família muitas vezes expulsam de casa e como a convidada coloca, essa criança muitas vezes vai para o abrigo. Então, há um impacto social muito expressivo. Então, por isso, a preocupação do governo em estar sancionando essa lei. Liliana, a Petrúcia falou dessa questão do impacto diretamente na família, né? Aí eu te pergunto assim, de uma forma prática, né? Nós estamos falando de adolescentes. Quando uma adolescente engravida, a responsabilidade por essa criança é de quem? Porque, como ela disse, a menina não engravida sozinha, então nós temos familiares dos dois lados. Juridicamente, como é que isso funciona? Na realidade, a responsabilidade legal é dos genitores. Agora, uma coisa muito importante, a gente não pode deixar essa responsabilidade para a família, para a escola, para o Estado, né? Tem que ser uma união, uma parceria, né, entre a escola, a família e o Estado. Hoje nós temos na escola aulas de educação, né? Família orienta, muitas vezes há uma dificuldade dentro de casa mesmo. A forma, o momento de aconselhar esses jovens, tanto a menina como o menino, é muito difícil, né? Quem é mãe de um adolescente, de um pré-adolescente, ter abertura às vezes não é difícil, mas não é comum, né? Então, é conversar e explicar, porque a responsabilidade vem em todos. Por quê? São menores, são incapazes perante a lei, né? Então, tem que ter este apoio. E nem podem trabalhar, né? E nem podem trabalhar, mas quando se trata de famílias carentes, a gente não vê nem o poder, eles têm a necessidade para suprir as necessidades básicas de uma criança. Porque o Estado hoje, a gente sabe que ele não tem condições de suportar. É um ônus muito grande. É um ônus para os adolescentes, né, para os pais dessa criança, para os avós, para a família. Então, nós temos que ter um alcance, uma abrangência muito grande dessa lei, para a gente diminuir, porque o índice é altíssimo. Em média, 17% das crianças que nascem são filhas de adolescente. Sim. 20% das crianças que vão a óbitos são filhos de adolescentes. Porque essas mães, esses pais estão preparados? Não estão. Fisicamente, olha a importância. Você pega uma adolescente de 15, 16 anos, dificilmente ela vai estar preparada fisicamente para uma gravidez. Psicologicamente, a gente nem fala, vai estar brincando de boneca. Eu acredito que um grande desafio de tudo isso é justamente conseguir estabelecer esse diálogo na linguagem deles, né? Com certeza. Eu, como mãe de duas meninas, ela também, mãe de uma menina, você também é mãe de menina? Sou avó. Avó. Pois é, a gente tem essa dificuldade, né? São gerações diferentes, são linguagens diferentes, é uma parceria com a escola, né? Como é que o governo pretende desbloquear isso? Olha, é uma preocupação desse Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criar, né, essa condição, né, doutora Ângela Gandra, que é a secretária nacional da Família, nós estamos em articulação para que a gente possa desenvolver projetos em conjunto, né, com metodologias criativas para justamente alcançar esses adolescentes, né, meninas e meninos. Então, isso é uma construção que é um resgate também à Constituição Federal, quando fala do artigo 227, que a família está no topo,
da proteção, da promoção, né, assegurar esses direitos, mas é importante também resgatar esse lugar da família, a importância dessa família junto a esse adolescente. Porque anteriormente houve um empoderamento desse adolescente descolado da família. Eu sempre acreditei no poder, na proteção da família, né, como um lugar do diálogo, né, o lugar onde você pode trabalhar valores, né, e com uma linguagem que alcance esse adolescente e minimize esse impacto socialmente, porque alcança a todos nós, né? Liliana, como é o trabalho da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões? A comissão, ela pode trabalhar diretamente na vigília dessas políticas públicas e da efetivação de uma legislação que está no papel e que a gente sabe que precisa sair do papel? Nós da OAB, como representantes da sociedade civil, a gente realmente funciona como fiscal da lei. Nós tentamos contribuir, né, nessas políticas, avançar. A comissão, nós nos reunimos uma vez por mês e nós temos projetos, OAB vai à escola. Isso dentro da OAB nós temos 93 comissões e trabalhamos em parceria levando os projetos. OAB vai à escola, onde a gente tenta, né, colaborar, passar informações por faixas etárias, o que não é fácil, né? A comunicação com o jovem hoje ele acha que sabe tudo, mas nós temos barreiras e temos que transpor, temos que levar, porque é o futuro do nosso país, né? Mas principalmente o nosso trabalho junto com a família. É o berço, é onde temos que tirar as barreiras, onde tem que ser a primeira conversa, onde tem que ser o espelho, né? E a escola, e aí o que a gente espera, políticas públicas que venham ao encontro, para somar, né? A gente precisa se organizar, a sociedade civil e o Estado. A família realmente é o lugar onde a gente deve focar na quebra dos padrões negativos, né? Se aconteceu com a minha mãe ou com a minha avó, não necessariamente tem que acontecer comigo, ou isso servir de justificativa também, né? Que é uma fala muito presente, né? Eu peço licença para vocês, porque agora a gente vai partir para um breve intervalo, mas a gente volta já já. O Fórum está de volta, estamos falando das mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente e agora vamos debater a criação do Cadastro Nacional de Desaparecidos, uma medida que está entre as alterações. Bom, esse cadastro, Petrúcia, é fruto de muitas reportagens, né? Sim. Porque as pessoas que têm um ente querido desaparecido reclamam muito da dissipação da informação, né? Então, a gente tem um cadastro em Fortaleza, um em Brasília, e eles não se conversam atualmente, né? Então, como é que vai funcionar esse trabalho agora? Está instituído, né? Você explicou essa questão da legislação, das mudanças, né? Tá posto. Como é que vai ser isso de agora para frente? Nós estamos, assim, junto com o doutor Fernando, da ouvidoria, estou falando o que cabe ao Ministério, claro, né? A nossa secretaria está nessa articulação, né? Porque não é uma pauta que está só no Ministério dos Direitos Humanos, ele está espraiado por vários outros ministérios, no Ministério da Justiça, e uma das questões que mobilizou essa articulação para que essa política nacional da pessoa desaparecida, ela tivesse se transformassem em lei, justamente porque quando nós chegamos ao Ministério, a informação que nós tínhamos que tinha mais de 40 mil crianças desaparecidas e quando nós fomos olhar o cadastro que estavam na nossa pasta, nós tínhamos pouco mais de 60 crianças. Nossa. Então, a ministra ficou muito impactada com isso e se mobilizou, porque até então a política da criança desaparecida estava lá, a fotinho dela na conta de água ou de luz, com um impacto muito pequeno. Então, isso, a nossa ministra, nessa preocupação da proteção da criança e do adolescente, mobiliza toda essa rede para essa aprovação, né? Então, é uma pauta ainda em construção, ela é uma política que a gente também tem que fomentar ela
nos estados e municípios, né, para que realmente tenha efetividade. Mas estamos nesse processo. Liliana, realmente, né, acho que a OAB deve lidar bastante com esse assunto, né? Como eu falei, nas reportagens a gente sempre enxerga essa preocupação das famílias, né? Porque um adolescente que sumiu, uma criança que sumiu em Fortaleza, ela pode ter vindo para Brasília e, de fato, essa questão da conta de luz, ela não é efetiva na prática, né? Porque quem é que alimenta, né? Não, essa lei, ela vai ter um grande alcance, né? A gente fala que ela veio para somar com o Cadastro Nacional de Adoção. Hoje em dia, o alcance, a melhoria que teve muito grande, e é o que a gente espera, que a dor de um familiar, né? Ter alguém desaparecido, né? E é muito comum, né? Desapareceu, se saiu, pega um ônibus, pega uma carona, vai de Brasília para o Rio, vai para São Paulo, e na divulgação não tem alcance. Até então não tinha alcance em outros estados. Uma coisa mais restrita. Não obstante, SEB, CAESB, a nível né, de Brasília e acho que de outros estados fazerem essa divulgação, é uma coisa muito pequena, é uma fotinha, uma imagem, né, pequenininha, de difícil visualização. A gente espera que seja implementado com a maior brevidade possível, porque é muito benéfico. Concentrar a informação facilita bastante, né? Vamos partir, então, para uma próxima mudança, essa questão dos conselhos tutelares. Bom, é um assunto delicado, né? Mas está na mão da população agora, é isso? Olha, está na mão da população, é um processo, né, unificado, processo de escolha, para a eleição dos conselhos tutelares em todo o território nacional, né? Então, hoje, a população é que vai escolher, né? Porque não é um processo de eleição, mas um processo de escolha desses conselheiros, e a lei hoje, ela ilimita essa participação. Mas quem vai dar esse tom, quem vai avaliar se esse conselheiro está tendo realmente a função da proteção, da defesa, da promoção de direitos da criança e do adolescente, é a população. Porque nós sabemos que o Conselho Tutelar, ele tutela o direito da criança e do adolescente. Ele é um órgão encaminhador por excelência, então há uma preocupação, né, principalmente eu como presidente do CONANDA, de como que isso vai impactar, até porque a lei foi aprovada em 9 de maio, publicada em 10 de maio, e muitos editais já estavam fechados, né, se valendo da lei anterior, né, e outros editais abertos ainda para esse processo de escolha. Em reunião plenária do CONANDA, nós aderimos a uma nota técnica do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, né, onde ele sugere que os editais, tanto os editais que foram fechados, quanto que estão ainda em aberto, faça uma retificação, né, para que se adeque à nova lei, né, gerando o menor impacto nessa questão de ações judiciais, né? É claro que o impacto dessa modificação a gente vai sentir daqui a 4 anos, né? Ao longo do tempo, quando essas pessoas forem reeleitas e depois reeleitas novamente, né? Escolhidas novamente, como a senhora colocou. Sim. Liliana, qual é a preocupação? Olha, nós estamos vendo com bons olhos. O que acontece? Hoje, anteriormente eram 4 anos e era possível apenas uma recondução, né? Hoje, 4 anos e indefinidamente pode ser reconduzido. Agora, para que um conselheiro seja reconduzido, ele tem que ter um trabalho avaliado pela comunidade, ele tem que ter a confiança da comunidade, né? Então, cabe à comunidade validar o trabalho desse conselheiro. Se ele não fizer um bom trabalho, com certeza ele não será reeleito, né? A comunidade precisa sentir confiança no trabalho dele, que não é um trabalho fácil de um conselheiro, é fazer cumprir, né? O ECA, é cuidar das crianças da comunidade. E nós estamos no ano de eleição, então é muito impactante, né?
Liliana, deixa eu só te interromper aqui para a gente construir um raciocínio na prática. Aqui em Brasília a gente tem um conselheiro para cada região administrativa e eu queria que você falasse também da importância da atuação mesmo da comunidade, né? De reconhecer esse conselheiro como um defensor do ECA, por exemplo. Cada região administrativa aqui em Brasília, ou seja, cada cidade satélite, elege os seus conselheiros tutelares, né, através da comunidade, que é muito importante que a comunidade saiba escolher, porque é um trabalho de muita relevância. O conselheiro tutelar, ele está ali para zelar pelos interesses da criança e do adolescente. Qualquer denúncia de maus tratos tem que ser levado ao conselho tutelar, que irá produzir um relatório e irá enviar para a vara da infância. Ou seja, ele está ali para proteger, para fazer cumprir o ECA. Então, que a comunidade pense, analise, né, para a hora de eleger os seus conselheiros. Bom, Petrúcia, vamos falar então da estrutura física, né? Porque são pessoas que estão trabalhando, né? E a gente escuta em muitas reportagens também essa problemática da equipagem, né, dos conselhos. Olha, hoje a secretaria faz a gestão dessa equipagem, né, dessa distribuição, e nós estamos equipando esses conselhos tutelares, né, e também numa preocupação, onde não chega carro, a gente está levando barcos, né, principalmente na região norte, né, onde a rede é mais fluvial do que por rodovias, né? E a gente está buscando isso aí. Hoje nós temos mais de 30 mil conselheiros espalhados pelo Brasil. Cada município, assim, ele tem vários conselhos, alguns, por exemplo, cada conselho tem 5 conselheiros, né? Então é importante que a sociedade também saiba que existe um setor, né, onde está ali protegendo crianças, recebendo denúncias, né? Então, é importante a população saber de toda esse sistema, né, que faz parte do sistema de garantias de direitos, essa rede de proteção à criança e adolescente. E quando a doutora Liliana coloca a importância deles estar enviando relatórios para a vara da infância, é importante também eles estarem enviando esse relatório para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Porque o conselheiro tutela o direito da criança e adolescente, mas quem delibera sobre a política pública da criança e adolescente é o conselho, né, de cada município. Então, é importante também que esse conselheiro fortaleça, reconheça esse equipamento público de deliberação das políticas públicas da criança e adolescente, também em todo o território nacional. Até porque para haver política pública precisa de dado, né? Exatamente. E a importância, eu acho, de qualquer pessoa da comunidade ver uma criança em risco, levar ao conhecimento do conselho tutelar. Não só o pai e a mãe, né? Mas um vizinho, qualquer pessoa que souber, tiver informação que uma criança está em risco, tem que pedir ajuda ao conselho tutelar. Porque é dever de todos, né? Da família, da comunidade em geral e do poder público assegurar todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Claro, e para a gente terminar o nosso debate, o último ponto, né? A última modificação foi em relação à viagem. Vou começar com você, Liliana. Explica para a gente o que mudou em relação à viagem de criança e adolescente. Olha, em termos somente de viagens nacionais, né? Antigamente, uma criança, a partir dos 12 anos, ela poderia embarcar em qualquer meio de transporte. Avião, navio, ônibus, sem autorização ou sem responsáveis. A alteração da lei foi que até os 16 anos incompleto, é necessário, se tiver sozinho, da autorização dos pais responsáveis e se tiver desacompanhada de um parente próximo, que seria um irmão maior de idade ou de uma avó. Isso traz segurança, né? Porque eu acho que hoje em dia, uma 12, 13, 14 anos, não tem maturidade para ir você embarcar. Fala, olha, você vai pegar um ônibus e vai visitar a sua avó em outro estado. É muito perigoso. Veio de encontro para evitar, para diminuir o número de sequestros, que é grande.
nessas ocasiões, né? E é um procedimento muito simples, basta procurar o posto da vara da infância, que fica geralmente no aeroporto. Se não tiver no aeroporto, no fórum da cidade ou do estado, né? Essa autorização é emitida na hora, vale para estados diferentes. Na mesma comarca, não é necessário autorização. Petrúcia, para hotel não vale, né? Para hotel não vale, né? A criança e o adolescente, eles não podem se hospedarem sozinhos. Então, também essa lei, ela colabora também com a política nacional das pessoas desaparecidas, né? Então, também é uma segurança também que nós temos nessa proteção da criança e do adolescente. É mais um filtro, né? Mais um filtro. Bom, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, Petrúcia. Obrigada a você. Muito obrigada, Liliana. Eu que agradeço. E o Fórum chegou ao fim. Você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, TV Justiça Oficial, e no Twitter, TV Justiça. Segue a gente lá. Tchau, tchau.